Eu tentei de tudo, eu fiz de tudo e nada resolveu. Só me resta orar. Essa frase pode até parecer piedosa, mas ela pode revelar orgulho. Quando orar é a última alternativa, a gente está expressando arrogância no nosso coração. Bem-vindos a mais um vídeo da série Do Orgulho à Humildade, baseado no livro do mesmo nome de Stuart Scott. No livro, na 20ª manifestação do orgulho, o autor diz que o orgulhoso ele não ora, ou quando ora, ora não de forma bíblica. Suas palavras ele diz: a maioria das pessoas orgulhosas ora pouco, se é que elas oram. E quando oram, centralizam suas orações em si mesmos e em seus desejos, em vez de centralizá-las em Deus e nos outros. Não orar é sinônimo de autossuficiência. Não orar é sinônimo de orgulho. O orgulhoso não ora. Afinal, ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de ajuda. Às vezes, o orgulhoso até ora, mas as suas orações são orgulhosas, porque elas não são de acordo com a vontade do Senhor, elas não são em submissão a Deus, mas sempre de acordo com os seus caprichos egoístas. E quantas vezes a gente já fez isso? Eu fiz isso. Quando eu oro, mesmo que eu ore bastante, mas eu não estou orando de acordo com a vontade de Deus, eu sei que algo que eu estou querendo é pecado, essas orações são orações orgulhosas, que o Senhor, graças a Ele, não ouve. Por exemplo, um jovem orando a Deus para conseguir namorar com uma menina que não é crente. Ele sabe que aquilo é errado. Ele sabe que aquilo é pecado. O Senhor diz para a gente não se envolver com pessoas que não são da fé. Mas ainda assim ele ora. E ele deseja que aquilo aconteça. Essas são orações orgulhosas. Ou quantas vezes a gente repete a frase do início do vídeo e que a gente faz de tudo. A gente busca ajuda em todos os lugares. A gente busca ajuda em todos os recursos, em todas as pessoas. E deixa para orar nos 45 minutos do segundo tempo. A solução para o orgulho é, na verdade, uma coisa apenas: arrependimento. Tanto aquele que não ora, como aquele que ora de forma orgulhosa, precisam se arrepender. A gente precisa se arrepender, confessar ao Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu oro tão pouco. E quando eu oro, muitas vezes eu oro de forma egoísta, buscando apenas os meus caprichos que não são de acordo com a sua vontade. Me ajuda a orar. Ou como os discípulos disseram para Jesus, me ensina a orar. Do outro lado da moeda, a humildade é maravilhosa. E Stuart Scott dizendo sobre as características ou manifestações daquele que é humilde, ele diz na quarta manifestação que o humilde ora frequentemente e o faz com orações bíblicas. Em suas palavras, a pessoa humilde quer adorar a Deus e se vê totalmente dependente dele para capacitá-la. John Owen disse, abre aspas, não podemos ter qualquer poder vindo de Cristo, a menos que vivamos na convicção de que nada temos de nós mesmos. Fecha aspas. Visto que a pessoa humilde se vê como alguém necessitada, ela ora frequentemente. Ou como Paulo disse em 1 aos Tessalonicenses, ela ora sem cessar, em todo momento, a cada passo. Orar é sinônimo de dependência. O que ora está dizendo: nada eu consigo fazer sem o Senhor. Eu não vivo sem Ele. É o que João nos relata nas palavras de Jesus em João capítulo 15, que sem mim nada podeis fazer. Quanto mais uma pessoa ora, mais humilde ela é. Há um exemplo na Escritura de um homem que orava, Neemias. Neemias viveu na época do retorno do exílio babilônico, quando o povo de Deus, depois de 70 anos sendo castigado, voltou para a sua terra. Mas quando chegaram lá, viram a cidade toda destruída, sem o templo e sem muros. Esdras ajudou a reconstruir o templo e Neemias a reconstruir as muralhas de Jerusalém. E quando Neemias foi falar com o rei da Pérsia para conseguir a permissão para voltar para Jerusalém, com o intuito de reconstruir as muralhas, ele diz no capítulo 2 do seu livro, Neemias capítulo 2, versos 4 e 5, ele faz meio que uma oração relâmpago. Olha isso. O rei me disse, o que você me pede agora? Então, orei ao Deus dos céus.
e disse ao rei. Neemias, antes de dar uma resposta, antes de fazer qualquer coisa, ele parava e orava em pensamento, rapidamente. Ele demonstra que ele é um homem de oração. Aí você me pergunta, ué, mas ele só orou uma vez, como que a gente sabe que ele sempre orava? É porque durante todo o seu livro nós encontramos 8 das suas orações interrompendo a narrativa. Por exemplo, capítulo 4, versos 4 e 5, há um trecho de uma oração de Neemias. Capítulo 5, verso 19, capítulo 6, verso 9 verso 14, capítulo 13, versos 14, 22, 29 e 31. Neemias não conseguia dar um passo sem orar. Ele estava o tempo todo orando e orando para fazer a vontade do Senhor. Esse era o líder que Israel tanto precisava. Um homem que foi corajoso, enfrentou dificuldades, oposição e cumpriu o chamado de Deus de abençoar o seu povo. Esse é um homem de oração. São esses os homens que Deus usa. Mas existe um líder melhor do que Neemias. Um homem perfeito, não pecador como ele. Esse homem não é aquele que apenas construiu muralhas de uma cidade. Ele reconstruiu a ponte que liga o céu e a terra. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus foi aquele que passou as suas madrugadas orando ao Pai. Jesus foi aquele que nos ensinou a oração mais magnífica de todas as orações, a oração do Pai Nosso. Jesus é aquele que tinha um relacionamento com o Pai. Ele que não dependia de nada nem de ninguém e de quem todos nós e todo o universo dependem. Ele se fez dependente. Ele orou não para que a sua vontade fosse feita, mas para que a vontade do Pai fosse feita. E por causa dessa oração submissa de Jesus, hoje eu sou salvo. Eu fui salvo por causa de um homem de oração. O homem-Deus, o Deus-homem, o perfeito homem, aquele que tem comunhão com o Pai por toda a eternidade e que demonstrou que a oração não é apenas um mandamento, é uma necessidade. Eu e você precisamos orar. Para finalizar, por que não orarmos agora juntos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por nos ensinar e nos humilhar amorosamente com a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoa pecadores orgulhosos que não oram, ou que oram de forma egoísta, como eu, e como aqueles que estão me ouvindo. Se algum de nós aqui, Deus, não temos orado, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ensina a orar, nos ajuda a orar, nos ajuda a depender do Senhor, a reconhecer a nossa insuficiência e que a cada dia a gente possa crescer no nosso relacionamento com o Senhor. Abençoa aqueles que estão me ouvindo, me assistindo aqui pelo YouTube. Que eles possam, Senhor, ter um encontro real contigo. E que se há algum de nós aqui sofrendo, que o Senhor possa ouvir as orações. Que o Senhor possa atender. Que o Senhor possa mostrar que, na verdade, o que nós precisamos não é só o fim do nosso sofrimento, mas é principalmente do Senhor. Guarda no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.